Boa tarde, muito bem-vindo ao programa Mais Saúde, aqui pela TV Canção Nova. Eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional, fitoterapeuta, e estou aqui para falar de um tema muito interessante, que é justamente o do meu próximo livro. Você sabia que aquilo que você come interfere nas suas emoções? Naquilo que você pensa? O fato de você olhar um copo pela metade e enxergá-lo meio cheio ou meio vazio depende de nutriente. E aí fica a questão: como você está se alimentando? Você está alimentando com aquilo que vem do supermercado ou com aquilo que vem da feira? Lembre-se, está lá em Gênesis como nós devemos nos alimentar. Vamos recapitular. Pegando lá o primeiro capítulo, você tem logo no terceiro dia a criação dos legumes, verduras e frutas. É isso que tem que compor a maior parte da sua alimentação, vinda da natureza, preferencialmente o mais disponível como ela está. Por quê? Porque são nos legumes, nas verduras e nas frutas aonde você tem a maioria dos ingredientes, a maioria dos nutrientes que compõem as nossas células. Nós trocamos aproximadamente 50 milhões de células todos os dias e nós temos que dar conta das 100 trilhões que permanecem no nosso organismo. E para isso nós precisamos de 44 diferentes nutrientes para compô-las. Então, pelo amor de Deus, da onde que estão vindo esses nutrientes? Não vai ser daquele produto no supermercado que está ali cheio de corante, de conservante. Aliás, eu sempre digo, leia rótulos. Se você olhar nos ingredientes alguma palavra que você não reconhece como comida, devolve. Uma outra dica importante: quanto maior o prazo de validade, pior. Pior em que sentido? Pior porque contém tanta coisa para conservar aquele alimento por aquele período que isso seguramente não vai fazer bem à nossa saúde. Então, nesse livro que eu acabei de escrever, o foco é alimente bem as suas emoções. Então, hoje nós vemos que inclusive uma depressão, um déficit de atenção, uma irritabilidade, uma hiperatividade numa criança pode ser em decorrência de um alimento daquele vindo cheio de corante e conservante que você compra. Aquela famosa gelatina que eu quero assim morrer quando meu paciente pergunta: mas doutora, gelatina, posso comer? Gente, eu lembro que quando eu estava fazendo estágio em hospital, eu peguei bem um departamento assim bem complicado, que foi UTI e semi-intensiva, né? E tinham lá os protocolos de alimentação, que ficava lá na área que a gente chama de unidade de alimentação e nutrição. E eu peguei um protocolo onde dizia assim, que pessoas que iam fazer um exame chamado colonoscopia não podiam comer gelatina vermelha na véspera, porque tingia o intestino. Gente, se esse trem tinge o intestino, coisa boa não é. E hoje nós sabemos que muito corante faz o quê? É excitatório cerebral. Então, antes que você comece a dar uma medicação para o seu filho, porque a professora identificou que ele não para quieto, ele está prestando atenção, de repente voa a borboleta e ele voa com a borboleta, gente, cuidado, vamos dar um crédito primeiro numa mudança de alimentação, antes de colocar essa criança fazendo o quê? Indo para um psiquiatra, que é só ele que pode dar o diagnóstico de um déficit de atenção ou de uma hiperatividade. E o que acontece? O nosso corpo não foi formado para esse excesso de aditivos alimentares. O que é um aditivo alimentar? É tudo aquilo que é colocado num alimento que está sendo processado numa indústria, por exemplo, e que está, digamos assim, melhorando um sabor, melhorando um aspecto, conservando, aumentando o tempo de prateleira. Só que tem um pequeno detalhe: esse aditivo alimentar, ele não incorpora nenhum valor nutricional ao alimento. Ele está ali apenas e tão somente para que a indústria possa oferecer um produto para o mercado que tenha cor, sabor. Então, conforme você vai processando esse alimento, você vai tirando dele uma série de nutrientes e uma série de aspectos
que são inerentes desse alimento. Então, o gosto começa a mudar, daí o que o pessoal costuma colocar? O famoso glutamato monossódico. Só que esse glutamato monossódico não vem muitas vezes nos ingredientes escrito com essa palavra. Vem como? Vem uma sigla. Então, nesse livro, eu estou disponibilizando todas as siglas dos piores aditivos alimentares, que são aqueles dos quais você tem que fugir. Tem uns que até se coloca assim, consuma com moderação. Eu particularmente digo para o meu paciente, se não faz bem, não coma. Tem lá uma outra sériezinha que você pode sim consumir, que são aditivos alimentares, mas que são gomas e vêm da natureza. Essas não tem problema nenhum. Agora, o que faz esse glutamato monossódico que traz tanto prejuízo para o nosso cérebro? Acontece que nós temos canais no cérebro de glutamato. Glutamato nós fabricamos. Glutamato é importante, porque ele é o quê? Excitatório cerebral. Então, de repente, você tem aquela pessoa que está super parada, que não reage a nada. Ela precisa estimular um pouco esse glutamato, sim, para ficar mais esperta, vamos dizer assim. Só que nós já temos mecanismos para fazer isso naturalmente. Então, o que acontece? Se você já tem isso naturalmente, você vem e ainda consome, e o problema é o seguinte, não é que você vai consumir um produto ao longo do dia que está com esse glutamato monossódico na composição dos ingredientes. Acontece que hoje, quando eu vejo o recordatório dos meus pacientes, eu tenho simplesmente café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanchinho da tarde, jantar e, quando não ceia, 6 refeições que contêm algum corante, algum conservante e esse glutamato monossódico. Então, você está dando uma carga excessiva. Aí você não sabe por que no final da tarde ficar com aquela enxaqueca. Por quê? Glutamato demais é excitatório e promove o quê? Aquela excitação cerebral. Então, é a mesma coisa quando criança fica hiperativa. Às vezes você já percebeu que seu filho come alguma coisa e de repente, meu Deus, parece que ligou na tomada do 220. Muitas vezes isso é o alimento que não está fazendo bem. Então, é muito interessante para você, mãe, observar o que você está dando para sua criança e que de repente pode estar estimulando excessivamente o cérebro dessa criança. Falando em criança, quando você dá aquele famoso peito de peru, que eu gosto sempre de lembrar, o peito de peru da época da vovó, que cor que era? Lembra quando a gente tinha Natal com aquele peru enorme na mesa? Então, quando você fatiava aquele peito de peru, que cor que ele tinha? Era branco. E hoje? Rosa. E por quê? Porque tem corante ou tem nitrato, na verdade, que vai formar uma nitrosamina cancerígena no intestino e esse corante, como eu disse, é excitatório cerebral. Só que depois que você colocou o peito de peru cor-de-rosa, esse cor-de-rosa não pode mudar de cor, tem que se manter rosa. Então a indústria usa um tal de bisulfito para manter rosa. O que faz esse bisulfito? Criança que tem asma, ele colabora para uma crise asmática. Então, às vezes você dá um lanchinho saudável para o seu filho, à base de um peito de peru, achando que está dando um alimento e que está agregando valor no lanchinho dele, e o que você está fazendo? Às vezes mandando o seu filho para o hospital com uma crise asmática. Mas eu gostaria que você ficasse atento e atenta aos alimentos do dia a dia que podem estar promovendo alguma coisa no seu comportamento, no comportamento de outros. Você já reparou que muita gente, quando come açúcar em excesso, porque aí dá vontade de comer um doce. Aí tem que ser aquele doce que vira glicose muito rápido. Você tem, no primeiro momento, uma euforia e depois você tem uma queda, muitas vezes uma depressão. Então, observe quando você estiver notando que tem alguma coisa diferente no seu organismo, o que foi que você comeu. Por isso que seria interessante você fazer um recordatório alimentar. Por isso que eu coloquei aqui no livro, Tudo Posso, mas nem tudo me convém, eu coloquei um recordatório alimentar. O que é isso? É uma fichinha onde você tem para o dia inteiro todas as refeições possíveis. Então, essa fichinha, o que ela faz? Ela vai ajudar você
a localizar qual foi o alimento. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês, ó. Aqui, ó. Então, vocês têm aqui como localizar melhor o alimento que, quem sabe, foi ele que fez algum prejuízo no seu organismo. Porque tem alguns que são de sensações imediatas, né? Que podem variar algumas horas. E os outros? Os outros, que são os piores, mas que eu falo aqui no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, você pode estar localizando, infelizmente, só daqui 3 dias. Agora, quem é que vai lembrar? Por isso que um recordatório é tão importante. Agora, tem vários programas que eu já fiz aqui no Mais Saúde na TV Canção Nova, falando de vários assuntos interessantes. Caso você queira, por exemplo, falar para alguém, escutei um programa que tem tudo a ver com seu filho, lembrei de você, mas o programa já passou, não tem problema, ele fica sempre disponível no nosso blog, blog.cançãonova.com/maissaúde. E isso é uma maneira de você, inclusive, divulgar a TV Canção Nova. Porque antes do programa Mais Saúde, quem é que você assistiu? Monsenhor Jonas Habib. Então, você pode muitas vezes estar convidando aquela pessoa que você gostaria tanto que entrasse em contato com a comunidade, com a realidade da Canção Nova, você pode estar pedindo para ligar a televisão um pouquinho antes para garantir que assista o programa Mais Saúde desde o comecinho, né? E aí, quem sabe, Deus não vai lá e toca naquela pessoa justamente naqueles 5 minutinhos antes de terminar a pregação do Monsenhor Jonas. Então, essas são pequenas contribuições que você pode dar para essa construção do reino de Deus. Agora, lógico, programas como esse só são possíveis graças à sua colaboração. Então, existe o projeto Dai-me em Almas, que todos os meses fica naquele combate, né, da luta para chegar aos 100%. E como você pode fazer isso? Através se tornando sócio, e quem é sócio recebe a revista da Canção Nova, onde eu escrevo alguns artigos, né? Fora isso, você pode fazer o seu algo a mais, inclusive adquirindo os produtos de evangelização ou os nossos livros. Digo nossos porque também são os livros do Dr. Roque, as nossas palestras, e isso é uma maneira de você contribuir. Lembrando que é no 0 operadora 12 31 86 2600. Mas quero também, antes do intervalo, convidar para acompanhar o programa Mais Saúde pela Rádio América em São Paulo e pela Rede Canção Nova. O programa Mais Saúde pela rádio, ele é todos os dias, ao vivo, você pode interagir comigo, fazer perguntas, tem sorteio, é muito gostoso, é diário, do meio-dia a 13h, horário de Brasília. Mas agora a gente vai para esse pequeno intervalo e retornamos falando dos alimentos que são benéficos para uma boa saúde emocional. Espero por você.